Muito bem. No vídeo de hoje eu vou dar continuidade a uma série de vídeos que eu fiz no ano passado, em que eu indicava em cada um desses vídeos 13 autores e autoras pouco conhecidos ou que, pelo menos a partir do meu ponto de vista, eu acho que mereciam um maior reconhecimento. Já tem 2 vídeos com essa proposta aqui no canal, vou deixar o link para eles na descrição. É sempre muito importante dizer aqui que, por mais que eu esteja fazendo essa lista indo do 13º ao primeiro lugar, não necessariamente isso implica que o autor que ocupa o primeiro lugar seja melhor do que os outros, assim como também isso não significa que todos os autores que estão aqui nessa lista sejam completamente desconhecidos. Como eu disse antes, pode ser que alguns deles sejam lidos por um número de pessoas, mas eu acho que eles mereciam muito mais leitores e leitoras do que aqueles que eles já têm. Então, sem mais delongas, ocupando o 13º lugar nessa minha lista, eu coloquei uma autora chamada Jeanette Fischenfeld. Essa autora nasceu em Niterói, mas ela é de origem judaica, como o sobrenome dela já nos indica, e ela foi muito engajada em discussões sobre justamente a questão do judaísmo aqui no Brasil. E aí, apesar de ter começado a escrever ainda muito jovem, a Jeanette só foi se dedicar profissionalmente à literatura a partir ali de meados da década de 1960, quando ela passou a contribuir com alguns jornais e revistas, e aí, em 1966, ela publicou o seu primeiro livro de contos, que reúne textos que, via de regra, nos dão notícia justamente da dispersão dos imigrantes judeus tentando se adaptar à realidade brasileira. Por isso mesmo, esse livro que reúne essa primeira produção contística da autora se chama justamente Os Dispersos. Eu não sei se é fácil de encontrar esse livro aqui, mas fica a sugestão. Eu poderia falar de vários dos contos aqui reunidos, mas eu vou, na verdade, o livro ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 contos, mas eu vou falar do conto que dá título aqui a este livro e que é também o conto que abre Os Dispersos. Nesse conto, nós acompanhamos um casal de namorados tendo de lidar com algumas diferenças no que se refere ao modo como eles percebem a tradição judaica, e a partir dessa percepção, eles têm de lidar também com o modo como cada um se entende como pertencente ou não dessa mesma tradição. E aí, a partir desse conflito, a autora sublinha de um jeito às vezes impressionante as características de cada um dos personagens. Então fica aqui em 13º lugar a Jeanette Fischenfeld. Em 12º lugar, eu coloquei o Alcântara Machado, que é um escritor nascido em São Paulo em 1901 e que faleceu bem jovem ainda em 1935. E apesar de ter, dentre várias outras coisas, fundado a revista de antropofagia, junto lá com o Oswaldo de Andrade, e depois fundado também a revista Nova, junto com o Mário de Andrade, o que já coloca o Alcântara Machado em um lugar central quando a gente pensa na fase heróica do nosso modernismo, esse autor não é tão lembrado quanto esses Andrades da primeira fase da modernidade literária brasileira. Mas, em todo caso, fica aqui a menção, sobretudo, aos contos deste Laranja da China, que é um livro que foi publicado em 1928, ou seja, mesmo ano lá do Macunaíma, do Mário de Andrade, mesmo ano lá do Manifesto Antropófago, do Oswaldo de Andrade. Os 12 contos aqui deste livro acompanham personagens tipo
de nomes absolutamente exóticos que circulam pelas ruas de São Paulo e que vivenciam coisas que vão do cômico ao cotidiano mais banal, mas isso não deixa de ser interessante justamente pelo modo como esse mesmo cotidiano é descrito. Então, por exemplo, cada conto já coloca em voga, desde o título, o nome dos seus personagens. Então, por exemplo, o conto que abre o livro, que é muito interessante, se intitula O Revoltado Robespierre, Senhor Natanael Robespierre dos Santos. E aí, enfim, todos os contos têm esses títulos que são, no mínimo, interessantes ou sugestivos. Por exemplo, nós temos o tímido José, a piedosa Teresa, e por aí vai. O aventureiro Ulisses. Então, se você não conhece ainda o Alcântara Machado, e se você gosta da nossa literatura modernista, fica aqui a minha enfática recomendação. O Alcântara Machado, ele é mais lembrado lá pelo Brás Bexiga e Barra Funda, e justamente por isso eu resolvi ficar aqui em Laranja da China, que é um livro tão importante quanto aquele outro, mas que acaba sendo menos lembrado. Em 11º lugar na lista, eu coloquei um livro, assim, o Laranja da China eu acho que é fácil de você encontrar por aí, em sebos, etc., mas o autor que ocupa o 11º lugar, eu acho que da lista talvez seja o mais difícil de ser encontrado por aí em sebos. Eu estou falando do Luiz Delgado, que é um autor pernambucano, nascido em 1906 e que faleceu em 1974. Principalmente pensando, então, nesse romance que eu vou indicar, que é um romance que, apesar de hoje ser praticamente desconhecido, foi muito bem recebido quando de sua publicação original, em 1929. Então, pensando nesse romance em específico, eu acho que esse, talvez, como eu já disse, seja o autor da lista que caiu em um esquecimento mais profundo, né? O romance que eu indico, do Luiz Delgado, se intitula Os Inquietos. Eu tenho ele aqui nessa edição, que foi até reencadernada, porque é a edição original, até onde eu sei, não existe... Ai, caiu um papel aqui. Até onde eu saiba, não existe uma segunda edição aqui desse livro, mas enfim, então fica aqui em 11º lugar, representando a obra do Luiz Delgado, esse Os Inquietos, que é um romance que acompanha um grupo de jovens meio perdidos em meio a tantos posicionamentos políticos, filosóficos e ideológicos que existiam ali no finalzinho da década de 1920 e no início da década de 1930. Então, por exemplo, existe aqui dentro desse grupo dos inquietos o boêmio que não sabe o que quer, mas sabe que quer alguma coisa, um católico meio conservador, mas que ao mesmo tempo tem lá o seu coleguismo com um comunista aguerrido, um outro que se desencanta depois de uma tragédia pessoal, etc, etc, etc. E aí, como eu já disse, eu não sei se é muito fácil encontrar esse romance, na verdade, eu não sei mesmo se esse romance seria apreciado hoje em dia, porque afinal de contas ele tem quase 100 anos, e aí nesse meio tempo o estilo de leitura com o qual nós estamos mais acostumados se modificou bastante. Talvez, inclusive, seja justamente por conta disso que esse livro tenha desaparecido, quer dizer, ele é muito fixado em um momento muito específico da nossa história, mas em todos os casos fica aqui a minha recomendação desse Os Inquietos, representando então a obra do Luiz Delgado. Aí, em 10º lugar, veja, o Luiz Delgado, ele de certa maneira fortalece, digamos assim, uma das vertentes literárias que depois se consolidaria ao longo da década de 30, que é uma década muito importante para a nossa literatura. Né? Se a gente pensa lá nas fases do modernismo, a década de 30 corresponde então àquela fase mais conhecida pelo romance social,
o que não necessariamente diz que apenas romances sociais eram publicados naquela época. Na verdade, havia também uma outra vertente da nossa literatura, que era a vertente intimista, que, como vocês sabem, talvez me agrade até mais do que a vertente do romance social. Mas, enfim, em 10º lugar, eu coloquei um outro autor que continua ali nesse mesmo imbróglio entre intimistas e romancistas sociais, e eu estou falando do Dionélio Machado, que é um escritor gaúcho, nascido em 1895 e que faleceu em junho de 1985. E além de escritor, o Dionélio Machado foi também médico com especialização em psiquiatria, e isso explica bastante o aspecto psicológico tão presente nos romances que ele escreveu, sendo que o principal dentre eles foi aqui Os Ratos, publicado originalmente em 1935. Ou seja, nós estamos falando aqui de um autor que, em meio às várias polêmicas e disputas próprias da geração de 30, produziu uma literatura muito mais ligada ao intimismo do que ao romance social que ficou tão marcadamente associado àquela década. E aqui entra algo muito importante em todo esse contexto. Geralmente pensa-se que os autores intimistas eram necessariamente integralistas ou de direita, o que não é o caso do Dionélio Machado, que não apenas era de esquerda, como também fundou um jornal explicitamente comunista chamado O Martelo. Quanto a este romance chamado Os Ratos, ele entrelaça uma preocupação social, por exemplo, quando o autor reflete sobre a importância do dinheiro e o modo como ele altera ou não a maneira como a gente lida com as outras pessoas. Então, o autor alia essa preocupação social a uma dicção intimista conforme aprofunda a construção da subjetividade do protagonista, enquanto ele se angustia com a necessidade de pagar uma dívida e tudo o que isso implica em termos não apenas sociais, mas também psicológicos. E isso acaba tornando um romance meio delirante e labiríntico, ou seja, Os Ratos não é lá um romance muito fácil de ser lido. Durante muito tempo, Dionélio Machado ficou meio esquecido do mercado editorial brasileiro, mas felizmente acho que já faz 1 ou 2 anos que a obra dele vem sendo republicada, se não me engano, pela editora Todavia. E aí, aproveitando que estamos aqui falando de um escritor gaúcho, eu vou continuar ainda por aquelas bandas, porque o autor que ocupa o 9º lugar na lista é o João Gilberto Nou, nascido em 1946 e falecido há pouco, em 2017. E uma das grandes marcas da literatura do João Gilberto, que foi um autor bastante premiado, bastante produtivo, é uma indefinição que afeta tanto os personagens quanto os espaços pelos quais eles transitam, e talvez isso se deva, sobretudo, à linguagem depurada, quase cinematográfica, que o autor adota em alguns casos, como ocorre aqui em Hotel Atlântico, de 1989, cujo narrador não é identificado, que é outra característica muito presente nas obras deste autor. Os personagens não têm nome, ou quase nunca têm nome, pelo menos os protagonistas. E esse narrador não identificado parece ser perseguido por imagens ligadas à morte, conforme vaga de um lugar para o outro, sem muita razão aparente. Mas tudo é narrado de um jeito tão dinâmico que esse é aquele tipo de livro que é impossível você ler só, sei lá, eu vou ler aqui um capítulo e pronto. Não, quando você vê, você já está quase finalizando o livro, pelo menos isso foi o que aconteceu comigo. Quando eu fui ler este livro no ano passado, inclusive para ele não tem vídeo ainda no canal, mas quando eu fui ler esse livro aqui no ano passado, eu fui com essa pretensão de ler um capítulo só para eu sentir como era a narrativa, e na verdade eu li o livro todo em um dia só, de tão eletrizante que é essa narrativa. E aí nós continuamos ainda
no Rio Grande do Sul, com um autor que ocupa o 8º lugar na lista, que é o Josué Guimarães, nascido em 1921 e falecido em 1986. Além de romancista e contista, o Josué Guimarães ficou bastante conhecido pelo seu trabalho como jornalista, tanto que ele colaborou com vários jornais desde ainda muito cedo. E aí, talvez desse trabalho todo com a linguagem, pensando no texto jornalístico, é que venha um estilo capaz de criar imagens tão ricas quanto as que nós temos aqui em Os Tambores Silenciosos, de 1977. Esse livro aqui foi publicado em plena época da ditadura militar, e nele o autor desloca a ação para a década de 30, de 1930, pouco antes da implementação do Estado Novo, e ele faz esse deslocamento para falar justamente de um prefeito que vai aos poucos isolando a população de uma cidadezinha, de modo que cada vez mais essas pessoas da cidade têm menos acesso a meios de comunicação de diferentes tipos. E esse prefeito faz isso com a desculpa de preservar essas pessoas das notícias ruins, das coisas que acontecem pelo mundo afora. Então, para que as pessoas fossem completamente felizes, era preciso ali, enfim, mediar de alguma maneira o que chegava até elas. E é claro que isso, evidentemente, estabelece um paralelo com o período da ditadura militar, por conta de toda a censura, etc., que foi quando o romance foi publicado. Então fica aqui essa recomendação. E já que eu estou falando da ditadura, eu vou falar aqui de um romance que eu acho que já deve ter aparecido em outra lista, mas ele aparece aqui de novo porque ele é um dos meus romances favoritos desse período ali da ditadura militar brasileira. Esse romance foi escrito pelo Ivan Ângelo, que é o autor que ocupa o 7º lugar aqui nessa minha lista. O Ivan Ângelo nasceu em Barbacena em 1936, ou seja, ele está hoje com 89 anos, se não me engano. E aí, durante muito tempo, o Ivan Ângelo trabalhou como cronista, e isso até muito pouco tempo atrás. Né? Se não me engano, ele publicava algumas crônicas na Veja até 2019, 2018, por aí. E aí, novamente, esse diálogo com outros gêneros textuais é determinante para toda a obra desse autor. E isso fica muito evidente aqui em A Festa, de 1963. Eu não me lembro agora de que ano que é este livro. Não acho que é 63, não. Talvez seja 76. Não me lembro. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Exatamente. 1976. Nesse livro aqui, a partir de uma linguagem absolutamente fragmentada, o Ivan Ângelo busca revelar por entre as fissuras da sociedade todo um discurso, toda uma ideologia que permitiram a consolidação da ditadura. Mas eu já falei detidamente sobre este romance aqui em algum momento do passado, eu vou deixar o link para aquele vídeo na descrição. Em 6º lugar, eu coloquei a Carolina Nabuco, que é uma autora nascida em 1890, no Rio de Janeiro, e a Carolina Nabuco faleceu em 1981, só que apesar de longeva, essa autora só publicou 2 romances, se não me engano. Um deles eu vou citar aqui para vocês, mas é claro que ela publicou outros livros, só que esses outros livros pertencem a outros gêneros literários, sobretudo a biografia, que a autora explorou bastante. E aí, veja bem, só o fato de ter esse sobrenome Nabuco já seria algo determinante na vida da Carolina, porque, afinal de contas, ela era filha do Joaquim Nabuco. Mas essa autora também é muito lembrada, muito conhecida por toda uma polêmica envolvendo A Sucessora, que é um romance publicado por ela em 1936, e Rebeca, que é um romance da Daphne du Maurier, publicado em 1938, ou seja, 2 anos depois aqui de A Sucessora. Essa polêmica veio à tona depois que as pessoas perceberam lá que o filme do Alfred Hitchcock, de 1940, o Rebeca, tinha várias coisas muito parecidas com aquilo que nós temos aqui em A Sucessora,
que anos depois, durante a década de 70, foi até adaptado para a televisão pelo Manuel Carlos, né? E deu origem lá a uma novela. Polêmicas à parte, a sucessora certamente é o livro mais conhecido da Carolina Nabuco, e ele é daquele tipo de texto que nos envolve logo nos primeiros parágrafos, conforme a gente acompanha todo o clima de opressão vivido por essa protagonista, que é uma mulher que acabou de se casar com um homem que enviuvou recentemente, e cuja presença da primeira esposa parece ser algo quase sobrenatural em alguns momentos, mas aí eu não vou entrar em maiores detalhes. Veja, esse tema de uma mocinha que se casa com um viúvo e que tem de lidar de alguma maneira com a primeira esposa dele, esse tema já tinha sido trabalhado antes, por exemplo, pelo José de Alencar, naquele romance incrível dele, chamado... Né? Mas aqui, em A Sucessora, a autora dá a essa mesma história um caráter completamente diferente, então fica aqui essa minha sugestão. Mas aí agora voltando, né, ao romance da década de 1930, que me parece ser um dos auges da nossa literatura, em quinto lugar aqui nessa minha lista, eu coloquei o Jorge de Lima, que aparece aqui não como poeta, mas sim como romancista. E aqui entra um tipo interessante de desconhecimento em relação à obra de um autor, tendo em vista que a poesia do Jorge de Lima é tão canônica na nossa literatura que ela acabou soterrando o lado romancista desse autor, cujo ponto culminante é definitivamente A Mulher Obscura, que foi publicado em 1939. Esse daqui é um romance que trabalha vários elementos que já haviam aparecido antes, desde o primeiro romance aqui do Jorge de Lima, que foi lá o Salomão e as Mulheres, de 1929, de 1927, e aqui em A Mulher Obscura nós também temos, para além desses temas que já haviam aparecido no primeiro romance do autor, vários outros temas que também eram frequentes na obra poética do Jorge de Lima. E existe uma coisa fundamental aqui em A Mulher Obscura, né? Se não me engano, foi em 1935 que se deu a conversão do Jorge de Lima para o catolicismo. Inclusive, depois disso, muito influenciado, por exemplo, pelo Jackson de Figueiredo, que é um grande nome desse período da vida cultural brasileira, muito influenciado pelo Jackson de Figueiredo, o Jorge de Lima se tornou uma das vozes mais importantes dentro desse grupo de escritores católicos da nossa literatura ali ao longo da década de 1930. Eu não me lembro agora se essa conversão aconteceu em 1935 ou se aconteceu em 1937. O fato é que A Mulher Obscura foi publicada em 1939, em um momento em que essa conversão do Jorge de Lima ainda estava ali influenciando muito de sua obra. Então isso acaba, evidentemente, essa religiosidade é bastante palpável nesse romance que acompanha as memórias de infância e adolescência do Fernando, e muitas dessas memórias, pelo menos as primeiras que aparecem aqui no romance, têm a presença constante de um amigo chamado Laércio, que tem uma função narrativa muito interessante. E aí, veja, a partir dessas memórias a gente vai entrando em contato com esse personagem que descobre, com esse personagem protagonista, né, que é o Fernando, que descobre essa polaridade entre o masculino e o feminino. Enfim, então é um livro muito interessante. Ainda pensando na geração de 1930, e, de novo, dentro da vertente intimista, está a Lúcia Miguel Pereira, que é conterrânea lá do Ivan Ângelo, então ela também nasceu em Barbacena, mas em 1901, e ela faleceu em um acidente terrível de avião que aconteceu em 1959. Na área dos estudos literários, a Lúcia Miguel Pereira é muito conhecida pelo seu trabalho como crítica literária. Ela era uma das maiores biógrafas
do Machado de Assis, ela tem uma obra muito importante dentro dos estudos machadianos. Por exemplo, foi a Lúcia Miguel Pereira quem redescobriu um texto perdido do Machado de Assis, que é aquele romance, ou aquela novela, enfim, chamada Casa Velha, para a qual já tem vídeo no canal, vou deixar o link para esse vídeo na descrição. Então veja, só por isso a Lúcia Miguel Pereira já deveria ocupar um lugar central na vida literária brasileira. A mulher redescobriu um romance perdido do Machado de Assis. Só que para além desse importante trabalho como biógrafa e crítica literária, a Lúcia também foi romancista, e um dos romances mais interessantes dela foi publicado em 1938. O nome desse romance é Amanhecer. Nesse livro, a autora retrabalha de um jeito muito inventivo e muito efetivo, com uma, digamos assim, autoralidade mais acentuada, algumas coisas que já haviam aparecido no romance de estreia dela, que foi lá o Maria Luísa, de 1933. Então, por exemplo, lá no livro de 33, a autora já tinha feito uma espécie de estudo de caracteres ao aproximar duas personagens femininas que contrastavam muito uma com a outra. Aqui, em Amanhecer, que é o livro de 1938, isso reaparece, mas trabalhado de um jeito mais interessante, principalmente porque no livro de estreia, a Lúcia Miguel Pereira ainda era muito machadiana, digamos assim. Então você ouvia muito a voz do Machado de Assis na construção da narrativa, coisa que não acontece no romance de 38, que foi um romance publicado em uma época em que a autora já tinha encontrado a própria voz, digamos assim. Então veja, aqui em Amanhecer, que aliás eu tenho publicado aqui nesse Ficção Reunida, organizado pela Patrícia da Silva Cardoso. Então aqui, para além do Amanhecer, há também o Maria Luísa, então dá para você ler os dois romances e fazer esse contraste entre eles para perceber melhor tudo isso. Mas enfim, aqui em Amanhecer nós acompanhamos essa protagonista, que é uma menina, que é uma moça, né, que teve uma educação muito esmerada e muito devota ao catolicismo, e ao mesmo tempo em que essa mulher então é muito religiosa, é muito católica, ela também vai desenvolvendo uma verdadeira obsessão por uma casa da vizinhança que, segundo diziam, tinha sido palco de uma morte terrível, que eu não vou dizer aqui como foi que aconteceu. Isso por si só já tira a tranquilidade dessa protagonista, já que ela dá a essa morte um caráter quase sobrenatural. Mas a coisa piora quando uma família aluga essa tal casa, com fama de, enfim, ter sido um palco de crime terrível, e aí dessa família faz parte uma outra mulher que vai, enfim, estabelecer um contraste com a protagonista aqui. E aí, para você saber do que vai acontecer, você vai ter que ler o romance. Bom, em terceiro lugar, eu coloquei o Osman Lins, que é um escritor pernambucano, nascido em 1924 e que faleceu em 1978. Ele ficou muito conhecido por ser o autor lá da peça Lisbela e o Prisioneiro, mas eu tenho que falar aqui desse primor de romance que é A Valovara, publicado em 1973, e que felizmente foi reeditado agora pela editora Pinardi, depois de ficar muitos anos completamente esgotado. Eu lembro que quando eu tive que ler esse livro na faculdade, eu só encontrei ele na biblioteca mesmo. Mas, enfim, certamente esse é um dos grandes romances da literatura brasileira do século XX, principalmente por causa do experimentalismo que nós temos aqui, já que coisas como linearidade, trama, personagem principal não fazem muito sentido aqui quando a gente pensa em A Valovara, muito embora nós tenhamos, sim, personagens como o Abel, que tem alguma centralidade, mas não necessariamente isso implica que ele seja o protagonista da história. Talvez o principal aqui, a coisa central mesmo desse livro, seja a própria linguagem e o modo como ela estabelece um vínculo nem sempre unívoco
entre realidade e imaginação. Então, por exemplo, tem aqui personagens que são nomeados com um símbolo impronunciável, o que exige uma participação grande por parte do leitor, que participa também decidindo como vai ler os capítulos, já que existem várias possibilidades de leitura a partir do núcleo que se quer acompanhar aqui. Então fica em terceiro lugar a lembrança aqui do Osman Lins. Espero que agora que a obra dele foi reeditada, ele ganhe muitos novos leitores. Em segundo lugar, eu coloquei um autor que quando eu anunciei que ele estaria na minha meta literária, várias pessoas ficaram felizes porque falaram, nossa, finalmente você vai falar do José J. Veiga, um escritor goiano que teve a sua obra reeditada com alguma frequência. Então ele é um autor até que bem lido, mas eu acho que ele deveria ter ainda mais leitores e leitoras, ele deveria ser ainda mais lido, comentado, debatido, estudado, etc. O José J. Veiga nasce em 1915, morre em 1999, e ele é um dos grandes nomes da literatura mais voltada ao fantástico no Brasil, sendo que geralmente esse fantástico trabalha alegoricamente questões sociais e políticas próprias ali do período da ditadura militar. É o que acontece, por exemplo, em A Hora dos Ruminantes, de 1966, que já de cara se tornou um dos melhores livros que eu li neste ano até agora. A narrativa deste livro, que é uma pequena novela, se desenrola em uma cidadezinha de interior, cujos habitantes levavam uma vida muito pacata, até que certo dia um grupo de homens desconhecidos invade uma fazenda e ninguém sabe muito bem o que eles querem fazer ali. E a partir disso, várias coisas cada vez mais estranhas e insólitas passam a acontecer nesse lugar, o que evidentemente tira a paz de todo mundo, e o mais interessante aqui é ir acompanhando mesmo essa ambientação sendo ao mesmo tempo construída pela própria narrativa e destruída pelo caráter insólito desses eventos narrados. Então fica aqui em segundo lugar o José J. Veiga, e em primeiro lugar eu coloquei uma autora que nasceu em São Paulo em 1911 e faleceu em 1982. Eu estou falando de uma autora cuja obra é bastante vasta, foi adaptada algumas vezes. Mais recentemente, essa obra passou a ser republicada pela editora Instante, e o nome dessa autora é Diná Silveira de Queiroz. Me parece que a Diná acabou entrando para aquele grupo de autoras que ficaram esquecidas por tempo demais e que, felizmente, agora estão sendo redescobertas. Como é o caso da própria Carolina Nabuco, que eu citei ainda nesse vídeo, ou então da Elisa Lispector, que eu citei, acho que no primeiro vídeo, dentro dessa trilogia aqui. Até o momento, eu li 2 livros da Diná Silveira de Queiroz, mas eu já posso garantir toda a versatilidade dela, porque, afinal de contas, a Diná Silveira de Queiroz escreveu desde o romance social até literatura fantástica, como é o caso do romance que eu vou indicar para vocês, chegando mesmo à ficção científica em alguns contos. Em todo caso, hoje eu indico aqui um romance sobre o qual falei recentemente aqui no canal, que é o Margarida Larroque, A Ilha dos Demônios, publicado em 1949. A narradora, personagem título do livro, é uma mulher que, por uma série de infortúnios, acabou sendo exilada em uma ilha aparentemente habitada por seres sobrenaturais, mas aí, para você saber se é isso mesmo, você vai ter que ler o romance ou então assistir um pouco lá do meu vídeo, que eu vou deixar linkado na descrição. E com a Diná Silveira de Queiroz, eu chego ao fim aqui desse meu périplo por mais 13 autores e autoras que eu julgo que deveriam ser mais comentados, lidos, debatidos, enfim. Certo? Se você tem algum outro autor desconhecido que você acha que vale a pena entrar em uma futura lista, deixe o nome dessa pessoa nos comentários. Eu vou deixar na descrição, para além dos links para alguns desses vídeos que eu fui citando ao longo da minha fala, também deixarei o link para o meu perfil no Apoia-se, assim caso você queira e possa contribuir financeiramente com esse meu trabalho por aqui, é só você entrar em contato com os planos de apoio e também com as recompensas
equivalentes a cada um desses planos. Fica aqui o meu agradecimento às pessoas que já contribuem para você que quer fazer isso, mas que não pode fazê-lo financeiramente. É só você mostrar para o algoritmo dessa plataforma que o meu conteúdo é relevante de alguma maneira. Então curta o vídeo, compartilhe, comente, etc e tal. Eu só posso vir aqui falar sobre essas pessoas ilustres desconhecidas ou não tão conhecidas assim, porque há quem contribua financeira ou algoritmicamente com este meu trabalho. Em todos os casos, fica o meu agradecimento. Vemo-nos nos próximos vídeos e o Amplex.